Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez em meu canal do Espaço Bíblia. Hoje a parte 2 do nosso vídeo e o tema é: quem cometeu suicídio vai para o céu? Deixo aqui essa pergunta, vou responder a vocês no meio do vídeo. Vou falar para vocês ao decorrer do vídeo, mas claro que eu não posso deixar de falar sobre nossa patrocinadora oficial. É ele mesmo, o Cid dos Perfumes, perfumes importados da mais alta qualidade. Tá aí na tela para vocês o telefone e o frete é grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, Cid dos Perfumes está patrocinando o nosso canal Espaço Bíblia. Então, vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo sobre suicídio. Partiu! Vamos lá, primeiramente, relembrar um pouquinho a nossa aula. Falei para vocês um pouco sobre suicídio, dei alguns dados relacionados sobre suicídio, falei também um pouco sobre a depressão, falei de algumas pessoas na Bíblia que tiveram pensamentos suicidas, falei também da Bíblia, algumas pessoas que se suicidaram e, claro, hoje a nossa aula 2. Então, vamos acompanhar o vídeo e vamos esclarecer todas as suas dúvidas nessa aula 2 sobre quem cometeu suicídio vai para o céu? Vamos lá para o vídeo. Vejamos primeiramente, ainda que o princípio fundamental, o fato que não podemos tirar nossa própria vida e que, principalmente para nós que somos cristãos, nossa vida está em total dependência do Senhor. E somente Deus, somente Ele deve acabar. E cabe a Deus o momento em que deixaremos esta vida e passaremos para a eternidade. Devemos permitir que Deus exerça a sua soberania quanto ao tempo em que nossa vida está e quanto ao tempo da nossa morte. Há situações na Bíblia em que os suicídios são cometidos, às vezes até por homens reconhecidamente de Deus, mas em nenhum momento as Escrituras vai tratar isso como ato honroso ou como ato digno de qualquer glória. A respeito disso, veja os casos. Exemplo, os casos de Sansão, que se matou a si e os filisteus, não é isso? Também temos o caso de quem? Do Aitofel, né? E o mais famoso dos casos foi o de quem? O de Judas, que se matou após ele ter traído Jesus. Suicídio, portanto, sim, é um ato gravíssimo e nunca é uma saída aceitável. Biblicamente falando, essa questão de pecado era imperdoável, ou seja, este pecado ou não exclui automaticamente o cristão de ter o seu direito conquistado de Cristo, de ir para o céu após a morte. Percebam que, de acordo com a Bíblia, todos os pecados, inclusive o suicídio, são suscetíveis de serem perdoados, à exceção de apenas um. Ao que todos conhecem: blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma atitude constante de rebelião contra o Espírito Santo de Deus, conforme vemos na seguinte passagem que eu vou deixar agora para vocês. Abra aí sua Bíblia, Mateus 12:31. Todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada. Não será perdoada. A dúvida que sempre aparece aqui em relação à possibilidade do perdão de Deus em questão do suicídio é decorrente do verso bíblico, porque estabelece que tem um versículo que fala assim, se confessarmos o nosso pecado, ele é o quê? Ele é justo e fiel para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muitos, com base nesse verso que eu li para vocês, pensam que caso alguém morra sem tempo para confessar os seus pecados, irá direto para o inferno. Como no caso de suicídio, este tempo é bem reduzido, já que consiste apenas em entrar num espaço curto entre o ato de atentar contra a própria vida e a morte, propriamente dita. Então, muitos pensam que o suicida não irá para o paraíso. Pessoal, sem querer me aprofundar muito aqui nesse tema, né? Que foge do assunto, né? Que pretendemos tratar aqui, vemos que o tema principal do capítulo 2 de Efésios é o que a salvação é imerecida, tanto
que decorre da graça de Deus. Para se esclarecer mais, veja que se a pessoa que cometeu suicídio for verdadeiramente cristã, ela não tem uma natureza de pessoa pecaminosa, mesmo que possa eventualmente pecar, né? Como fez com o ato de se suicidar-se. A eventualidade do pecado não anula a nossa salvação, pois a recebemos imerecidamente e não pelas nossas obras. O que realmente importa é o fato se o espírito da pessoa é recriado, reunificado com o do Senhor, e portanto, se ela é salva, como somente Deus sonda o coração do homem, não cabe a nós julgar a natureza que, embora seja um ato sim deplorável, né, tenha assim dado cabo da própria vida, principalmente em casos de doenças como a depressão profunda. Tem também aquele caso daquela doença que é a esquizofrenia, transtorno bipolar, entre outras doenças que atacam a capacidade da pessoa de pensar claramente. Então, vimos aqui nessa aula que o suicídio não é uma saída aceitável, biblicamente falando, mas que, como todo pecado, a exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nosso papel como cristão é que temos que nos posicionar sim contra o suicídio, ajudar sim as pessoas que estejam na situação de risco, que estejam pensando em se matar, não é isso? Ou seja, enquanto Deus vê o nosso coração, Ele sabe a nossa intenção, mas não faça isso. Tire esse pensamento de você. Suicídio não é a saída, suicídio não é a solução. Procure ajuda, procure quem possa te ajudar. Amém? Bom, pessoal, aqui foi a nossa aula 2 do canal Espaço Bíblia sobre suicídio. Então, pessoal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o teu like. Tchau, tchau, até a aula 3.